Oi, turma, bom dia. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Quanto tempo, né, que a gente não se vê? Olha só, turma, antes de começar a aula, queria, né, primeiro pedir desculpa para vocês aqui por esse formato desse vídeo, né? Eu tô com um probleminha de internet aqui na minha casa e não tive como produzir a videoaula para vocês da forma como a gente já está acostumado, tá? Mas tentei fazer aqui da melhor forma possível, tá? Acredito que não vai influenciar em nada na nossa aula, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que sane aí algumas dúvidas que vocês tiverem com relação aos assuntos, né, já estudados. Então, bora lá. É o seguinte, turma, essa aula de hoje nós vamos revisar os conteúdos que nós vimos durante essa primeira etapa, né? E quais foram esses conteúdos, né? Quais foram esses gêneros textuais que nós estudamos aí nessa primeira etapa? O primeiro gênero textual que a gente viu foi o gênero mito. Vocês estão lembrados? Depois nós vimos lenda e por último nós vimos a crônica. Se lembram? Então, vamos ver aqui algumas características, tá bom? De forma bem resumida, de forma bem objetiva. Nós vamos repassar aqui algumas características desses gêneros, ok? Para que vocês possam relembrar, para que vocês possam revisar aí na cabecinha de vocês, tá bom? Para que vocês possam fazer uma boa avaliação, ok? Então, o gênero mito, né? Que foi o primeiro. Quais são as características principais aí desse gênero, vocês se lembram? É um gênero que utiliza na sua narrativa personagens, heróis, personagens sobrenaturais, não é? Deuses, semideuses, heróis, monstros, né? Então, no mito, nós encontramos aí esses tipos de personagens, ok? Quais os temas abordados nesses textos, né? No texto do gênero mito. Bom, nós encontramos temas como guerra, não é? Temas como morte, nascimento, amor, certo? Nós encontramos essa variedade de temas aí nesse gênero textual, ok? E o mito, gente, os textos do gênero mito, qual que é o objetivo deles? Eles buscam explicar a realidade, buscam explicar as origens do mundo, não é? Coisas que acontecem na nossa realidade, no nosso mundo, que podem ser explicadas através dos mitos, né? Como, por exemplo, a questão da chuva, certo? Existe a chuva, ok? Isso é um fato. Nós sabemos que há uma explicação científica, né, para isso. Mas se você procurar lá, vai existir um mito, né, com relação aí a esse acontecimento da chuva, ok? Então, antigamente, quando ainda não se tinha acesso, né, quando não existia toda essa informação, né, científica, quando não se tinha ainda esse acesso fácil, né, a esse tipo de informação, essas coisas, né, como chuva, como fogo, isso tudo era explicado através de mitos, ok? Então, esse é o objetivo dos textos do gênero mito, tá bom? Explicar a realidade e a origem do mundo, ok? Explicado isso aí? Agora, o gênero textual lenda. O que nós podemos falar aí das características desse gênero? Nós sabemos que é um texto, né, que é um gênero da tradição oral, certo? Que as lendas, elas originalmente eram passadas e repassadas de geração em geração, oralmente, né? Elas eram contadas oralmente, não se tinha um registro escrito desses textos, certo?
E qual que é o objetivo das lendas? Elas buscam explicar acontecimentos do nosso cotidiano, certo? Como, por exemplo, nós podemos relembrar aqui um texto que nós trabalhamos em aula, certo? Que está no livro de vocês, inclusive, esse texto está no livro didático de português. O texto Por que os morcegos voam à noite? Nós trabalhamos esse texto, vocês lembram? E esse texto contava lá uma história, tinha toda uma narrativa que explicava esse fato, né, de por que os morcegos voarem à noite. Nós sabemos que existe uma explicação para isso, né, uma explicação científica, vamos dizer assim, mas nessa lenda tinha lá toda uma historinha que contava o porquê, né, que tudo isso começou. Então esse é o objetivo das lendas, certo? Então as lendas elas são originalmente, né, passadas de geração em geração de forma oral, né? Antigamente não se tinha registro escrito desses textos, hoje já tem, certo? E elas buscam explicar fatos do nosso cotidiano, ok? E o gênero crônica, o gênero textual crônica. O que nós podemos falar aí a respeito desse gênero textual? Foi o último assunto que nós vimos. Bom, o gênero textual crônica, ele trabalha com assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tá? Coisas que acontecem no nosso dia a dia, que são contadas ali nas narrativas de crônica na maioria das vezes, com um toque de humor, tá? Assim, com uma leveza, às vezes coisas como, por exemplo, o fato da gente hoje não se desgrudar do celular, não se desgrudar dessa tecnologia, né? Que está aqui tão acessível para a gente. Nós vimos, né? Nós inclusive trabalhamos um texto que fala sobre isso, que chama Pela Metade, né? E ele trazia aí esse assunto, né? O avanço da tecnologia, né? E como isso tem chegado nas nossas vidas. Então, a crônica, ela pode ser predominantemente narrativa ou argumentativa, certo? Qual que é a diferença? O texto narrativo, ele apenas narra os fatos, ele apenas conta alguma história. O texto argumentativo, ele traz um ponto e um contraponto. Então, por exemplo, ele está ali falando de um determinado tema, mas ele coloca para o seu leitor os prós e os contras, entendeu? Essa é a diferença do texto narrativo para o texto argumentativo. E qual que é a intenção, gente, de um texto do gênero crônica? Qual é o objetivo desse texto? A crônica, ela tem o objetivo de trazer alguma reflexão, ela tem o objetivo de nos fazer refletir sobre fatos do nosso cotidiano, certo? E também de produzir humor, tá? Ainda que nem todos os textos do gênero crônica tenha essa pegada de humor, a maioria deles sim, tá? Então, tem esse objetivo aí, trazer alguma reflexão para as nossas vidas ou produzir humor, tá? Alguns exemplos aqui de textos desse gênero, como eu já coloquei aqui para vocês, que está no livro de vocês, tá? No livro didático de português, é a crônica Pela Metade, e uma outra crônica também, um outro texto que nós trabalhamos é Em Busca do Tênis Perfeito, tá? Eu tô colocando aqui para vocês, gente, os exemplos, para vocês visualizar de melhor maneira, tá bom? Depois vocês podem reler esses textos, tá? Releiam no livro de vocês a parte lá onde fala sobre o gênero, tá bom? São as duas primeiras unidades, ok? Onde tem lá, sempre onde tiver aquela, lá no índice do livro, onde tiver lá o gênero em foco, é aquela partezinha de produção textual, tá bom? Vocês podem dar uma lida, dar uma revisada, dar uma relembrada lá no assunto, para vocês fazerem uma boa provinha, tá joia? Bom, gente, é isso, tá? Essa aula, o objetivo dela era esse mesmo, era ser uma aula mais rapidinha, mais objetiva, tá bom? Somente mesmo para vocês relembrarem aí o assunto, tá? Revisarem o assunto aí já estudado.
É isso, tá? Fiquem com Deus. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me mandar mensagem, tá bom? Estou à disposição de vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.